Fala galera, um prazer tê-los aqui para mais um vídeo do Júbilo. Em maio de 2007, mais de 2 milhões de habitantes da cidade chinesa de Wuxi passaram por momentos de pânico. De um dia para o outro, a água da torneira ficou tão fedida que não dava nem para lavar a mão com ela. E a cidade ficou assim sem água potável por mais de uma semana, o que criou, obviamente, um caos generalizado. E como eles estavam morrendo de medo de passar sede, todo mundo começou a comprar água engarrafada no supermercado, o que acabou, obviamente, formando filas gigantescas. Em um único dia, o preço de uma garrafa de 18 litros subiu de 8 yuans, que equivale a mais ou menos 6 reais, para 50 yuans, que equivale a quase 40 reais. Uma loja do Walmart que fica no centro dessa cidade teve que limitar as vendas das garrafinhas de água de 500 ml para 24 garrafas por pessoa, para não correr o risco de uma parte da população ficar totalmente sem água. Essa contaminação na água da torneira aconteceu porque o lago Taihu, que era a única fonte de abastecimento de água da cidade, estava totalmente intoxicado. O excesso de poluição no lago causou uma superproliferação da cianobactéria microcistes, que tem a capacidade de produzir substâncias tóxicas para os humanos. E essa superproliferação de algas é um fenômeno chamado de eutrofização. Se você é vestibulando, presta atenção no que eu vou te falar agora, porque esse tema ele não cai no Enem nos vestibulares, ele despenca. E se você não é vestibulando, presta atenção também, porque isso pode estar acontecendo em um rio ou lago perto da sua casa. E o próximo a receber água podre da torneira, não quero gorar, mas pode ser você. A eutrofização basicamente é um processo que ocorre quando muitos nutrientes são adicionados na água, em um corpo d'água, como por exemplo um rio, um lago ou até mesmo no mar. Mas como assim muitos nutrientes, Jubijubão? Eles jogam vitaminas nas águas? Não, não é exatamente esse tipo de nutriente. Os nutrientes que eu tô falando, eles vêm do esgoto e também dos fertilizantes agrícolas. Dois exemplos comuns desses nutrientes são o nitrogênio e também o fósforo. E eles são extremamente importantes para a nutrição das algas e também das cianobactérias que vivem nos corpos de água. Só que quando esses nutrientes eles estão em excesso na água, as algas elas ficam com muita disponibilidade de nutrientes e acabam se multiplicando loucamente, virando uma população gigantesca de algas. E essa superpopulação de algas é justamente aquela camada verde ou azulada que a gente vê nos lagos eutrofizados, como aconteceu no lago Taihu que eu te mostrei no início desse vídeo. E nessa camada verde mora um grande problema, porque essa quantidade enorme de algas, ela precisa de oxigênio para viver e para produzir energia. E quanto mais algas a gente tem na água, maior o consumo de oxigênio. E além de consumir uma boa parte do oxigênio da água, essa camada de algas boiando no lago, elas não deixam a luz passar para o fundo do lago. Então, muitos organismos que ficam nesse fundo e fazem fotossíntese, eles não conseguem mais fazer essa fotossíntese para sobreviver e também para adicionar oxigênio novo na água. O resultado disso é que a água acaba ficando cada vez menos oxigenada e os organismos vão morrendo. E quando eu falo de organismos morrendo, são as algas, mas também todos aqueles organismos aquáticos que precisam de oxigênio, como é o caso dos peixes. E a morte desses organismos piora ainda mais o problema, porque o processo de decomposição deles, que é feito por bactérias, também consome o oxigênio da água. E quando essas bactérias começam a decompor esses organismos mortos, elas também, durante esse processo, jogam mais nutrientes na água. Aliás, boa parte das bactérias também consomem oxigênio, acabando com todo o resto desse elemento que tem ali naquele local. É um ciclo infinito de excesso de nutrientes e falta de oxigênio, que acaba com a biodiversidade do local. E aí só sobram aquelas bactérias que não precisam de oxigênio e que dão um fedorzão absurdo na água. E é claro que ao longo desse processo todo, a água não fica potável para os humanos tomarem, porque várias bactérias produzem toxinas, como foi o caso das bactérias do lago Taihu. Eu trouxe aqui para você o exemplo de um lago chinês, mas ó, ei, vem em mim aqui.
não acho que esse fenômeno é exclusivo de lá não. A eutrofização ela ocorre em todos os lugares onde tem excesso de nutrientes na água, ou seja, em muitas lagoas e mares aqui do nosso Brasil brasileiro. Um exemplo é a Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, onde de tempos em tempos aparecem milhares e milhares de peixes mortos. Outros exemplos famosos de corpos d'água que sofrem com a eutrofização no Brasil são a Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, e a Lagoa da Conceição, em Florianópolis. E ainda, obviamente, nós temos, o mais famoso de todos, que é o Rio Tietê, em São Paulo. Então, esse fenômeno ele pode estar mais perto de você do que você imagina. O que a gente pode fazer para evitar esse problema? Para prevenir que a eutrofização aconteça, é importante diminuir a entrada de nutrientes externos para esses corpos d'água. Dá para fazer isso tratando o esgoto urbano, tratando o esgoto industrial e diminuindo o uso de fertilizantes nas plantações. Quando o corpo d'água já está eutrofizado e a gente precisa consertar ele, isso pode ser feito através do uso de produtos químicos que reduzem a disponibilidade de fósforo na água e reduzem também a quantidade de algas da superfície do lago. Mas, como diz o ditado, é muito mais fácil prevenir do que remediar. E caso a sua curiosidade tenha sido despertada com o que aconteceu lá no Lago Taihu da China, infelizmente eu preciso te dizer que ele continua poluído. O governo chinês considerou esse acontecido de 2007 como sendo um desastrinho natural. Isso aí foi a natureza. E muito esgoto e fertilizante continuam sendo jogados por lá. E obviamente que por conta disso, essas multiplicações de algas continuam acontecendo de tempos em tempos lá. E aí, você já viu algum lago ou lagoa com essa camada verdinha por cima? Não é plantinha não, viu? Não é plantinha não, é eutrofização. Me conta aqui nos comentários onde você viu isso. E se você vai tentar o Enem, eu disponibilizei aqui na descrição um link para você baixar um e-book te contando como o assunto eutrofização cai nessa prova. Material, lindão. Eu coloquei lá todas as questões que já caíram sobre esse assunto do Enem para você treinar e dar, uma cotovelada na cara dessa prova. Clica no link que tá aqui na descrição. No mais, desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com vocês. Deixa o joinha para valorizar o profissional da educação. Um grande abraço, tchau